para esse momento de abordagem da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar abordando João, capítulo 2. Capítulo 2, ele é extenso, ele tem 28 versículos. Então vamos dividi-lo em partes. Supomos que em duas partes. Do versículo 1 ao versículo de número 17 eu vou estar lendo hoje. Amém? E eu gostaria que você ficasse atento a essa palavra, porque eu tenho uma nota, inclusive, muito bacana, né, de ler. Coincidentemente, nesse período que estamos fazendo a abordagem de 1 João, que é exatamente uma declaração, né, que temos do Vaticano. Não sabe que o Brasil ainda é também considerado um país católico, e a religião católica, a palavra católico já significa universal, né? E nós temos a religião católica espalhada pelo mundo. Então, uma declaração vinda do Vaticano, com o seu líder maior, o Papa, é importante apreciarmos quando a declaração ela é bibliocêntrica, principalmente, né? Mas eu vou ler essa nota quando estiver fazendo a abordagem. Muito interessante, que inclusive está na imprensa, né? Não só do estado de Pernambuco, mas do Brasil e do mundo. Mas vamos ler a palavra de Deus. 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados.
Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu fiz a abordagem de 1 João, capítulo 1, e nós tratamos da deidade de Jesus Cristo. Se você não assistiu essa abordagem, não ouviu essa abordagem, para quem está pela M890, pelo aplicativo, sugiro que vá ao Instagram da rádio em outro momento e assista. Tenho disponível também esta mensagem por um tempo no Facebook, Acorda a Bênção, e também constantemente no YouTube, Acorda a Bênção, que é uma produção feita pelo meu querido Luciano Ricardo, para quem eu mando um abraço. Eu fiz uma abordagem sobre exatamente a deidade de Jesus e o propósito da encarnação do Verbo, no capítulo 1. Dei uma introdução sobre o propósito da encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo, eu me refiro a Jesus ter se feito carne, a Deus ter se feito homem, para morrer por nós, para que nós tenhamos o perdão dos pecados. E vimos isso na abordagem por conta do que diz o versículo 7 do capítulo 1, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mostrei que só existe um Deus, não existe três deuses. Mostrei que a nossa fé, ela é monoteísta, crença em um só Deus. Isso a gente aprende no ensino primário. E dei essa introdução acerca da obra salvífica de Jesus, da obra expiatória de Jesus, que é o que faz com que nós tenhamos o perdão dos pecados. E João continua nesse capítulo 2, tratando exatamente dessa mediação de Jesus Cristo. Como disse Paulo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aí eu quero aproveitar essa fala exatamente para ler essa nota feita pelo Papa atual, Leão XIV, que faz um decreto em nome da Igreja Católica, reconhecendo que Maria observe as declarações, levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção. É sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. É o que diz o texto elaborado pelo Papa Leão XIV. O decreto aponta que o título de corredentora
carrega um risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo, podendo causar confusão, desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. Diz o texto: não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar. Essa foi a fala de Pedro na casa de Cornélio, e é o que diz o texto no decreto do João 14, do Papa Leão 14. Papa Leão 14. E ele faz essa citação neotestamentária. A declaração dele é pertinente quando ele diz que não ajuda a exaltar Maria como primeira e máxima colaboradora na obra da redenção e da graça, porque o perigo de obscurecer o lugar exclusivo de Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, por nossa salvação, único capaz de oferecer ao Pai um sacrifício de valor infinito, não seria uma verdadeira honra a Maria. Então, ele faz essa declaração, louvado seja Deus, contrariando exatamente o título de ser a Virgem Maria, que é chamada assim pela Igreja Católica, corredentora. E ele diz, no seu texto, que jamais Maria quis reter para si algo do seu filho. E ele fala, palavras de Leão 14: Nossa Senhora não quis tirar nenhum título a Jesus. Ela não pediu para ser uma quase redentora ou corredentora. Não. O Redentor é um só, e este título não se duplica. Cristo é o único Redentor. Não existe corredentora com Cristo, porque o sacrifício da cruz, oferecido com o coração amante e obediente, apresenta uma satisfação superabundante e infinita, afirma inclusive o Papa Francisco em 2020. O Papa, por sinal, muito querido de nós todos também, tinha nossa admiração. Esse documento ele foi publicado terça-feira. Terça-feira foi quanto do mês? Hoje é quinta, 6, quarta, 5, terça-feira, dia 4 de novembro. Pronto. Muito importante ler essa nota para que as pessoas vejam. Inclusive eu me lembro das palavras de Maria lá na festa de Canaã da Galileia, onde Jesus operou o primeiro milagre, que Maria disse aos discípulos: fazei tudo o que ele vos mandar. Não é certo estarmos perrejorando Maria, como alguns incultos fazem, mas os que leem Bíblia, os pastores sérios, os crentes sérios, os evangélicos sérios que leem Bíblia, que são coerentes, nunca, de fato, ofende aquela que foi que gerou Jesus em seu ventre, por obra e graça do Espírito Santo. A gente sabe que Jesus teve irmãos carnais, que Maria teve outros filhos depois de conceber Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Isso não a deprecia em nada, porém ela nunca, como diz o reverendo, ela vindicou para si honra e glória, nunca. E é importante vir essa declaração de o líder maior da Igreja Católica.
para que as pessoas converjam as suas atenções para Jesus, conforme a abordagem que fizemos ontem e que sempre estamos fazendo, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Maria, a exemplo dos demais apóstolos e discípulos, ela dorme no Senhor, a exemplo do cristão mais recente, partido para a glória. Ela dorme no Senhor e espera o toque da trombeta para ressuscitar e subir ao encontro do Senhor dos ares, enquanto os vivos que estiverem fazendo a vontade de Jesus forem transformados para subirem a encontrar-se com o Senhor dos ares e assim permanecer com o Senhor. Então é importante que as pessoas todas atentem para esta palavra verdadeira do Papa Leão XIV, né? Porque ele está sendo verdadeiro nessa sua fala, está sendo bibliocêntrico nesta sua fala, está sendo cristocêntrico nesta sua fala. Eu acho interessante porque eu até disse em uma abordagem que eu fiz recentemente que percebi ao longo dessa minha jornada pastoral que mesmo antes de ser consagrado ao ministério pastoral, o Senhor já tinha e já vinha me direcionando a esse trabalho, essa missão de reeducação bíblica, de reeducação teológica, de reeducação doutrinária, que me faz, inclusive, não só refutar as heresias externas, as heresias fora do circuito evangélico, como as heresias dentro do circuito evangélico, as heresias dentro das denominações evangélicas. Por isso que eu não gosto de muita simpatia de muitos colegas pastores, não é? Porque na nossa abordagem, à luz da Escritura Sagrada, nós temos refutado muitas práticas, muitas doutrinas, muitas celebrações, muitas cerimônias, muitos movimentos dentro das igrejas supostamente chamadas evangélicas, que não tem fundamento bíblico, principalmente essa onda de querer colocar o judaísmo dentro do evangelho, colocar o judaísmo dentro da igreja. A igreja, quando a gente se refere à igreja, que é distinta de denominação, né? A igreja está contida nas denominações, porque a igreja somos nós. A igreja fala de coletividade de pessoas que foram chamadas das trevas para a luz. Por isso que a palavra eclésia, que é chamados para fora, não é para fora da relação com Deus, é para fora do mundo. É para fora do mundo. É para fora das trevas. A igreja somos nós. E é importante entender essa diferenciação. E a igreja fala dessa coletividade, que ora está junta, ora está dispersa, mas fala dessa liga pelo Espírito Santo, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios e aos Efésios, que estamos ligados pelo Espírito Santo. Somos individualmente membros, mas juntos nos tornamos o corpo de Cristo. E aí essa liga é feita pelo Espírito Santo. E essa liga, ela é transcendental. A igreja, ela não é a denominação católica, mas ela é católica. Ela não é denominação mundial, mas ela é mundial.
ela não é a denominação universal, mas ela é universal. Ela não é a denominação assembleia, mas ela é uma assembleia. É um ajuntamento. É essa koinonia. Essa relação de pessoas que comungam do temor a Deus, da palavra de Deus, dessa unidade espiritual preconizada em Efésios capítulo 4. Em Efésios capítulo 4, que fala dessa unidade. Não é? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E inclusive João trata, além dessa propiciação pelos nossos pecados, feita por Jesus Cristo, e ele diz aqui, não somente pelos nossos, se referindo aos judeus, mas pelos de todo mundo. E eu expliquei isso na minha fala de 1 João capítulo 1, trazendo a nota sobre, inclusive, o seu evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Por isso que eu estou solicitando que você escute a abordagem do capítulo 1 dessa epístola. E ele continua falando exatamente dessa relação fraterna, dessa liga sociável e transcendental. Quando ele fala dessa relação entre irmãos, que se houver aborrecimento, quem causa o tal está em trevas, anda em trevas. Por conta exatamente da discrepância, da diferença, da falta de unidade defendida por Paulo em seus escritos, principalmente ali Romanos capítulo 15. Eu estou falando de Paulo para você entender que é alcançável essa unidade. Porque se eu falo dessa unidade apontada por Jesus, aí você diz, mas foi Jesus. Jesus, ele é quem traz essa fala em João capítulo, inclusive o capítulo 17. Jesus intercede ao Pai para que nós sejamos um. Como ele disse, eu e tu somos um, em oração ao Pai. Para que eles sejam um. Esse ser um, aí Paulo ajuda a tornar isso para nós alcançável, quando ele diz de concordarmos a uma boca, em um só pensamento. Mas isso parte de defendermos os interesses de Deus, que é uma problemática das lideranças, inclusive da maioria das lideranças, diga-se de passagem, evangélicas. Fora outras lideranças religiosas que vivem defendendo os seus interesses pessoais. E nós devemos, amados, e eu penso que eu falo mais para um público evangélico, mesmo que não sejam os líderes, mas o povo, os liderados, não é? Devemos defender os interesses de Deus. E essa declaração aqui do Leão 14 é defendendo os interesses de Deus nesse caso. Porque qualquer líder que se nomeia, qualquer pessoa que se nomeia ou que seja nomeada líder espiritual, que não defende os interesses do divino, do Deus cujo céu manifesta a glória e o firmamento obra de suas mãos, do Deus verdadeiro, do Deus que é santo,
esta pessoa é herege, esta pessoa é falso profeta. E não deve ser lhe dada atenção. E isso gerará incongruência, conflito de interesses. Por aqueles que amam a verdade, por aqueles que têm sede da verdade, por aqueles que procuram andar na verdade, que é a palavra de Deus. Jesus disse que na grande tribulação, e até mesmo antes da sua vinda, haverá irmãos contra irmãos. Não é, senhoras e senhores, por causa de herança material apenas. Que pensa no negócio para dar problema, é herança. Não é? Não é apenas por causa de posicionamento político, principalmente com o que a gente vive no Brasil esses últimos anos de polaridade. Não é apenas por isso. E olha que isso tem sido terrível, né? Isso tem esvaziado, dividido, separado famílias, ministérios, denominações. Isso tem sido um caos. Eu, particularmente, sou contra isso. Tá? Não é apenas por causa do monetário, não é apenas por causa do capitalismo, mas por causa exatamente também dos princípios, dos valores e das verdades bíblicas defendidas por uns que cuidam de atender os interesses de Deus e de outros que cuidam de atender os seus próprios interesses. São pessoas que, por exemplo, as pessoas não querem hoje uma pregação que lhes ensine a palavra. As pessoas querem hoje uma pregação que lhes massageie o ego. As pessoas não estão aí para querer aprender princípios e verdades bíblicas que atraem as bênçãos de Deus para suas vidas. As pessoas querem e recebem a vitória, recebem a bênção, recebem a chave, recebem o carro, recebe. As pessoas querem isso. As pessoas não querem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas lhes sejam acrescentadas. As pessoas querem pagar Deus para receber bênção, como se Deus recebesse suborno. Entende, amados? As pessoas não querem o abençoador, as pessoas querem as bênçãos. E é isso que gera conflito. Observe, isso já existe em nossos dias. Qual é a pregação mais preferível? Qual é o movimento mais preferível? Tire por aí. Tire por aí. Interessante que a segunda parte dessa abordagem, que vamos fazer não hoje, desse capítulo, João trata, a epígrafe que eu tenho aqui nessa minha Bíblia, os redutores colocaram como tema, a partir do versículo 18, os anticristos. E a gente vai nessa vibe aí, né? Interessante que ainda nesta primeira parte que eu estou abordando, do versículo 1 ao versículo de número 17, o apóstolo diz que o amor ao mundo é desamor a Deus. Mas esse mundo não é o mundo, não é a natureza, não é o cosmo. Não é? Observe que ele se refere à concupiscência da carne. Esse mundo mencionado por João
Não são as pessoas do capítulo 3, versículo 16, que ele diz que Deus amou. É o que ele diz no versículo 16, a concupiscência da carne, os desejos da carne, o que desagrada a Deus, essa autolatria, esse viver em função dos prazeres, dos deleites, o viver em função dos interesses pessoais e nem aí para o que agrada ou desagrada a Deus. Eu mencionei recentemente algo simples aqui. Deus disse a Moisés que ele falasse à rocha para que o povo bebesse água no deserto. Mas o povo tinha irritado tanto Moisés que é conhecido como o homem mais manso da terra. Moisés se irritou, Moisés se estressou, né? Eu acho que Moisés teve até uma dor de angina. Eu acho que Moisés quase tinha um infarto. Eu acho que se não fosse nos dias de hoje, Moisés fosse para um hospital de referência cardíaca, iam querer colocar nele um cateterismo. Moisés se estressou. Estresse faz isso, cuidado. Eu estou falando com você e servindo de espelho. Ele meteu a vara na rocha, bem com raiva. Saiu água. Poxa, saiu água. Eu já pergunto às pessoas: saiu água? Não, disseram não. Saiu água. E o povo? Bebeu água. Eu falei beber água, vou até beber água que eu pedi para fazer. Bebeu água. E o povo quis saber que Moisés tinha desobedecido. Ele que se danasse para lá. O povo queria era beber da água. Entende, amados? O povo estava só com as atenções voltadas para as suas necessidades do momento. O povo era focado no imediatismo da resposta, atentos apenas para as suas necessidades. Estavam nem se importando se o que Moisés fez foi certo ou errado. Estavam só focados no funcionou. Poxa, o importante é que funcione. E o princípio bíblico não é este. Importante é que funcione. Não. Para Deus, não. Para Deus é importante que ele seja obedecido. Aí, beleza. O povo bebeu da água, muito bem. E eu penso, Deus olhando para Moisés, está certo, muito bem, meu filho. Você vem cá. Aí Deus chama Moisés. Leva Moisés a um lugar bem alto e mostra a Moisés a terra prometida. Aí vem a terra aí, Moisés. Dá uma olhada aí. Contempla aí a bênção. Essa é a terra que eu prometi. Que para os filhos de Israel entrar, e etc e tal. Ah, pois tá certo, Moisés. Tu não vai entrar nela, não? Tu não vais entrar nela, não? Veja o preço. Não? Veja o preço. Então, são para essas coisas que nós temos chamado a sua atenção. O procurar agradar a Deus. E não há como agradar a Deus sem estar atento à sua palavra. Por isso que João ele diz repetidamente que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Versículo 4. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Não adianta eu dizer que estou nele se eu não estiver procurando viver a palavra. Não estamos falando aqui de perfeição. Nós estamos falando aqui de perfeição, mas o esforço mínimo que você puder fazer para obedecer o Evangelho de Jesus, que Paulo diz escrevendo aos Tessalonicenses, quando ele se manifestar, quem não o obedece
por castigo padecerá eterna perdição, é necessário obedecer. Isso não é legalismo. Isso é termômetro do temor, isso é termômetro da crença, isso é termômetro da fé. Quem, inclusive, instituiu esse termômetro não foi João, não, foi o próprio Jesus. Em João 14, 23 está escrito, palavras de Jesus: quem me ama, guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Por isso que João está dizendo que é simplesmente fácil, a gente não deve julgar. Ah, será que o pastor Amaro é? Será que o irmão ali é? Será que Beltrano ali é? Será que não? Não tem nada a ver com isso. Mas, como Jesus disse, está registrado em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Mas no mesmo capítulo, Jesus diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Em outras palavras, cuida de salvar a tua alminha. Mas é importante entender que o texto está dizendo que quem está nele procura guardar a palavra. Se é que interessa a você, ó, sei lá quem quer que seja, se fulano guarda ou não. Eu defendo que isso é uma questão pessoal. A gente se importa muito com isso, mas isso é pessoal. Cada um de nós haveremos de dar conta de nós mesmos a Deus. E você precisa fazer o que Paulo diz aos Coríntios, essa autoanálise, essa introspecção, esse exame pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. No mesmo texto ele diz: pois se julgarmos a nós mesmos, não seremos condenados com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós passarmos a nos avaliar mais do que avaliar os outros, veremos se estamos em Cristo ou não. Como em outro momento diz a Escritura: vede se estás em Cristo, se não é que já estás reprovados. É Paulo que diz isso aos Coríntios. Examinai vós mesmos se estáis em Cristo, se não é que já estáis reprovados. Não adianta fazer parte de uma denominação evangélica, se dizer religioso, se dizer crente, porque Tiago diz que crente até o diabo é. É procurar você observar em você mesmo se suas ações, seus conceitos, sua linguagem, seus valores, seus princípios se coadunam, se alinham às verdades, aos princípios bíblicos. É por aí o caminho. Porque a palavra de Deus é um instrumento aferidor da verdade. Não são os teólogos do século XXI, Paul Tillich, já falei aqui de Boyerf, já falei aqui de Kuhlman, já falei de tantos aqui, mas não são os pastores da mídia, os digitais, das mídias digitais, das mídias televisivas, das mídias radiofônicas. Não somos nós, não são os presidentes de convenções, os presidentes denominacionais. Não, o instrumento aferidor da verdade é a palavra de Deus. João 17:17, a palavra de Deus é a verdade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, que esta palavra, ela mexe conosco, mexe. Porém, ao ouvi-la, se não mexer, o que você ouviu foi a voz do homem, igual a mim, Amaro Corrêa. Mas se mexeu, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração.
Vamos falar.